Alô, alô, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Se os Tijolos Falassem. Essa aqui, invasão de verdade. Invadiu, mudou o espaço inteiro. Nossa, a gente atrapalhou todo aqui o consultório do professor Rui. Uns 50 minutos aqui que a gente chegou aqui só pra... Não, mas porque estamos também com equipamento novo pra gente melhorar um pouquinho mais ainda a qualidade da imagem aí pra quem acompanha a gente de casa, né? O Gui tá de parabéns, correu super atrás disso e ficou show. E bom, né, antes da gente começar também, né, Bruno, falar um pouquinho só dos nossos patrocinadores, o pessoal da Nox Saúde. Vocês sabem que eles resolvem vários problemas, principalmente aqueles relacionados com convênio, né? Então, vou ter um exemplo clássico que eu tava pensando dessa vez pra explicar, né? Então, pensa assim, né? Putz, tá com aquela dorzinha no joelho, minha sogra tava com... minha sogra, beijão, aí tava com uma dorzinha no joelho. Aí foi fazer ressonância e tal, aí, putz, não quer passar num médico, né? Abrir lá quais o convênio dela cobre, passa no ortopedista. Na grande maioria das vezes, o ortopedista do convênio é um ortopedista generalista. Perfeito. Aí você passa com o ortopedista, ele vai indicar, no caso dela, graças a Deus, não era nada cirúrgico, né? Era só fisioterapia, mas vamos dizer que... Se fosse cirúrgico, aí você quer operar com quem? Você quer operar com um ortopedista especializado na articulação do joelho, né? Você quer um cara que manja de joelho, você não quer um ortopedista geral, nada contra. Tem total condições de abordar, mas se você pode escolher... Mas imagina fazer uma prótese total de joelho, cara. Uma cirurgia que... complexa. Exato. E uma cirurgia que é cara, né? Então, é exatamente isso o X da questão. Aí, perfeito. Ela foi lá, jogou na listinha do convênio dela, tem lá um ortopedista de joelho? Ih, no convênio dela não tem ortopedista de joelho para passar em consulta. O que ela faz? Bate na porta do ortopedista de joelho, passa em consulta, putz, tem que operar, não tem... Isso fora... no pagando, no particular. E aí o que ela faz? Tendo dinheiro, né? Ou se não tiver, solicita a ajuda do pessoal da Nox, que o cliente dele, na verdade, é o pessoal da clínica, que vão falar, a gente te ajuda, a gente faz esse financiamento, né? Esse crédito. A senhora tem o atendimento que quer, se precisar, opera também, porque o pessoal da Nox cobre cirurgia. E depois que emitir a notinha fiscal, comprovante de pagamento... Bate no convênio, por favor, me dê o dinheiro. Assim que der, você dá pro médico e você consegue ter o tratamento que você queria. Na verdade, você já faturou, né? Porque a Nox já fez esse intermédio. Aí você só quita teu empréstimo. É como se fosse um empréstimo com uma garantia que é o credor, que é o credor com quem vai pagar é o convênio ali. Fechando toda essa cadeia. Esse aqui foi só pra dar mais um exemplo, porque esse aqui já é o 8º episódio que o pessoal da Nox tá patrocinando a gente, então vocês já estão cansados de saber, né? Então, se qualquer dúvida, entra no link ou manda mensagem pra gente que a gente tá aqui pra auxiliar vocês. Aí, graças a Deus... não tá sabendo ainda da Nox, é porque você tá atrasado, tem muito episódio pra você assistir. Né? Se você aí é médico, tem clínica, faz cirurgia, faz procedimento, entre em contato com a gente pra gente fazer o meio de campo com eles, porque vale a pena pra sua clínica, viu? Perfeito. E agora, passado esse primeiro momento aí, da gente conversar sobre os nossos patrocinadores que são super importantes, vamos falar da invasão aqui que hoje... Quem que a gente vai entrevistar hoje? Ao invés do... Eu deixei as honras de apresentar o convidado aqui pro Pedrão, porque esse convidado aqui, é muito importante aqui pra formação desse cara. É verdade. Então, hoje nós estamos aqui com o professor Rui Bevilacqua. O professor, é uma honra a gente fazer essa invasão aqui na sua casa. Um lugar aqui nessa salinha, na salinha do lado, porque quando eu comecei a frequentar a casa dele, a gente se encontrava no escritório, não era aqui. Era do lado. Isso aqui foi uma mudança recente, ficou ainda mais agradável. Então... Dr. Rui aí é o professor com P maiúsculo, cirurgião. A história dele é tão complexa que eu não vou nem me aventurar e resumir muito aqui, porque é um cara que começou na assistência, cirurgia geral, depois, pouco a pouco, começou a se aventurar, foi lá para os Estados Unidos para variar, mais um que foi para fora do país, lá começou a se envolver com pesquisa, caiu ali junto com o pessoal da terapia intensiva. Quando ele voltou pro Brasil, foi um dos caras muito especialistas que naquela época, inclusive, ele vai contar pra gente, esse negócio de bomba de infusão nem existia, cara. Se você coloca lá na noradrenalina, era no gota a gota, né? O Boulos, não tinha de bomba. 15 minutos aqui, ó. Exato, bomba de infusão. E quando ele me contou, eu falei, cara, não é possível, né? E era assim, então muita coisa, Dr. Rui aí que também participou do processo de estudo para o Brasil e depois ele começou a ir para essa área um pouco mais administrativa, relacionada à gestão, e aí agora um pouco mais que foi o momento que eu tive a oportunidade de encontrar com ele. Ele é um grande mentor aí de diversos profissionais, alguns que já estão aí nesse momento de transição de carreira, então um profissional que já está seus 40, 50 anos de idade, já atingiu no ponto de vista assistencial o auge, e agora ele tá, para onde eu vou, né? E aí eu, com todas as minhas dúvidas que o pessoal aqui, nossos ouvintes já estão acostumados, já bati aqui na porta dele e falei, professor, preciso conversar com o senhor, porque eu também estou cheio de dúvidas, só que eu não tenho 40 anos não, eu tenho 20 e pouco, mas minha cabeça tá assim, né?
Então é um pouco disso que a gente vai conversar hoje, professor. Obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui, viu? Eu que agradeço de dar a oportunidade de estar cercado com um grupo de jovens, quer dizer, porque isso aqui para mim serve assim como uma infusão de juventude. Você acredita nisso? O Pedro falou da minha carreira. Realmente, eu tenho, se vocês terem uma ideia, eu me formei em 1961. Quer dizer, muitos de vocês que estão assistindo, talvez o avô de vocês tivesse nascido mais ou menos nessa época. Eu estava me formando médico, né? A medicina era tão diferente, quer dizer, tinha tão menos recursos do que tem hoje em dia, mas nós éramos médicos, né? E a gente tinha que usar aquilo que era disponível naquela ocasião. Ainda hoje, estava conversando com o arquiteto que tem orientado aqui as mudanças na minha casa. Ele me deu uma carona, e aí eu fiquei conversando com ele sobre uma figura importante da história no Brasil, que era o senador Vergueiro, né? Nós falamos. Rua Vergueiro. Que tinha uma fazenda muito grande, que existe ainda hoje. E teve lá uma pessoa da família que ficou isolada numa das casas da fazenda, porque ela tinha uma doença que era uma dermatite bolhosa, então, que era o famoso fogo selvagem. Eu não sei se vocês que hoje em dia não se fala em fogo selvagem. Não, nunca tinha ouvido. Que é uma dermatite bolhosa. Que naquelas alturas nem se sabia se era contagiosa ou não, mas as pessoas ficavam isoladas. E hoje em dia a dermatologia tomou outra direção. Existe uma série de doenças que os dermatologistas estão trabalhando e tratando com infusão de imunobiológicos. Uhum. Uma que é daquelas coisas que não ameaçam a vida, mas perturbam, que é a dermatite atópica. Sim. Hoje em dia é tratada com infusão de imunobiológicos. Até coisas desse tipo. Nós estamos falando agora de uma dermatite bolhosa crônica, quer dizer, não é uma coisa aguda. Então, isso existia? Não existia. Não existiam os imunobiológicos. E fazendo um link com aquela introdução a respeito de cursos da medicina, esses remédios são muito caros. Então, e hoje em dia eu vejo as conversas com médicos, eu não estou mais clinicando, né? Quer dizer, eu estou tendo a oportunidade de atender pessoas em outro tipo de programa, do suporte a empresas, do desenvolvimento de pessoas. Mas às vezes alguém me consulta, sabe? A medicina está muito mais complexa, você consegue resultados que não conseguia anteriormente, mas não tem um custo. E é disso que o senhor sabe bastante também, mas nós vamos chegar lá. Conta pra gente um pouquinho só como é que foi então nessa ocasião lá em 61. O senhor se formou e aí como que era cair no mundo, residência? Agora é uma interessante. A minha turma da faculdade naquelas alturas era fechada, eram 80 alunos. E nós tínhamos mais 4 estrangeiros, 4 venezuelanos naquelas alturas, que era um plano de intercâmbio com o Brasil. Dos 80, nem foram todos que foram para a residência. Teve gente que foi direto para trabalhar. Prática clinicar. Cair no mundão. Aí a residência é lá no HC, na área da cirurgia. Não, primeiro que não tinha... No total eram 32 vagas. Nossa.
Era um leque de escolhas, assim, de residência, era bem fechado, né? Então, se você fazia lá uma primeira seleção para fazer o primeiro ano. Tá. Para passar para o segundo ano, tinha outra seleção. Eu tive, por exemplo, um colega que fez o primeiro ano de residência e falou: já sei o suficiente para ir para uma cidade pequena. E foi. E foi. Então, determinadas especialidades cirúrgicas não estavam ainda caracterizadas como especialidade. Para vocês terem uma ideia, existiam 3 clínicas cirúrgicas que eram 3 clínicas cirúrgicas, eram 3 professores, cada um com uma ala lá do HC. Na primeira clínica cirúrgica fazia cirurgia vascular, cirurgia de tórax, que envolvia pulmão e depois o coração, com o Zerbini, né? E plástica. Tem as 3 coisas. A terceira clínica cirúrgica tinha... e tinha aparelho digestivo, né? A terceira clínica... Mas não chamava... Porque não tinha cirurgião de aparelho digestivo, tinha cirurgião geral. Era o cirurgião geral. O cirurgião geral, de modo geral, o grande trabalho dele era na área que hoje em dia está na cirurgia do aparelho digestivo. Vamos dizer que aquilo que escapa um pouco eram hérnias. Se quiser, que Sim. também estava na área da cirurgia geral. Lá na terceira clínica cirúrgica, que é a que eu fiz a minha residência de segundo ano, então tinha aparelho digestivo, cirurgia infantil e cirurgia de tireoide. Nossa. Era o resto. Sobrou. Não, Quem que foi pra tireoide? Não era nem cabeça e interessante pescoço, era porque tireoide. depois virou a cirurgia de cabeça e pescoço. Entendi. Que cruzou com a otorrino. Né? Exatamente, porque na realidade, quando a gente falava em tumores da face, etc., era área na otorrino e tinha lá no HC um grupo especial que era da área de endoscopia, tá? Que também fazia a cirurgia, porque era um cirurgião do Arnaldo Vieira de Carvalho que fazia essa área lá no HC. Mas já tinha endoscopia? A endoscopia que existia era chamada endoscopia rígida. Então aí para fazia vias aéreas superiores até Que você enxergava, botava o olhinho lá no... Sim. Aí os primeiros aparelhos que existiam eram semiflexíveis, que eram para fazer gastroscopia, era um aparelho que era rígido e a ponta dele era mole. Tá. E como é que eu me envolvi na endoscopia, por exemplo? Eu ia segurar o paciente. Função de residente. O doutor Kiyoshi Ashiba, que depois se transformou num endoscopista de aparelho digestivo de referência na cidade, com a fibroscopia, etc. Mas ele começou fazendo com o aparelho semirrígido que te foi emprestado da Gastro, que era uma das clínicas da clínica médica. Então a medicina era diferente, né? A gente viveu muito isso na área da terapia intensiva, porque existia um professor que depois eu fui trabalhar com ele lá na Universidade de Harvard, que chama Francis Moore. Porque cirurgião era corte e costura. Né? E depois tinha um clínico que ia cuidar eventualmente de complicações. Mas o TI nem não tinha, né? envolvia, não tinha UTI, né? Não existia E o UTI. espaço físico. Pós-operatório era pós-operatório, não era UTI. E o Francis Moore foi um indivíduo que, na realidade, expandiu assim, a visão do cirurgião, principalmente para as doenças grávidas, para as complicações grávidas.
Vocês imaginam, para as peritonites, por exemplo. Uhum. Quer dizer, como é que eu vou tratar o paciente? E ele escreveu, foi um grande autor de um livro, que era chamado Big Blue Book, era um livrão azul. Calhamaço. Chamava assim, Cuidados Metabólicos com o Paciente Cirúrgico, Metabolical Care of the Surgical Patient. E não existia terapia intensiva. A história de terapia intensiva, vou contar um primórdio para vocês. A gerente de enfermagem do HC chama Clarice Ferrarini. E a Clarice foi para os Estados Unidos. Eu era, naquelas alturas, residente de terceiro ano, que estou falando de 1963. E ela voltou dos Estados Unidos com a noção de que existiam unidades críticas. E ela convenceu o diretor, o responsável pelo pronto-socorro, que era o Valdomiro de Paula, de reservar um quartão daqueles grandes assim, que na enfermaria, sei lá, de 6, 8 leitos, né, acho que eram 6, para fazer uma terapia intensiva. Como eu e mais 3 colegas muito envolvidos com um professor nosso, que era o professor Paulo Dami Branco, que começou a ter essas noções de cirurgião precisa entender de equilíbrio hidroeletrolítico. Hoje em dia não se fala em equilíbrio hidroeletrolítico, não existe. Uhum. Mas então a gente era desde o terceiro ano, ia lá na enfermaria, ficava discutindo, ficava no plantão dele, no pronto-socorro, à noite. Então nós fomos chamados, esses 4, e mais 2 colegas. Que também estavam mais ou menos interessados na coisa. Mas não chamou terapia intensiva, era a sala 4030 do pronto-socorro. Primeira UTI, sala 4030. Primeira UTI, eu não sei, bom, eu estou falando por São Paulo. Sim. Uhum. Mas eu acredito que se São Paulo não tinha terapia intensiva, o Brasil ainda não tinha. Sim, perfeito. E nós não sabíamos nada, na realidade. Porque o máximo que a gente conseguia, que tinha um certo domínio, do ponto de vista de equilíbrio hidroeletrolítico, era perdas e ganhos, fazer um balanço hídrico, etc. Mas quando a coisa virava problemas respiratórios, aí a gente se servia do Dr. Saraiva. O Saraiva era um anestesista que lá na UIOT era responsável pela área de paralisia infantil e de ventilação dos pacientes que tinham paralisia respiratória. Então ele ia lá passar visita com a gente. Vocês não imaginam o respirador sofisticado daquelas alturas era um Bird Mark VII. Cara, como que era esse ventilador? Você nunca viu Era aquele que é verde, assim, ele é desse tamanho. É o primeiro que tem. É o primeirinho, assim. Que era a empresa? Era isso? Não, isso era importado. Nossa. Por um anestesista chamado Armando Fortuna de Santos, que tinha uma empresa que representava a Bird aqui no Brasil. E é um aparelho que não tem muito pouco recurso na realidade. Se você tiver que ventilar um indivíduo ter paralisia respiratória, você consegue fazer muita coisa. Mas então a gente foi lá, fazia e tudo. Os nossos resultados não eram bons, eram pífios, mas foi isso aí. Aí esse grupo de 4, nós ganhamos o prestígio de que a gente conseguia cuidar de doente grave. O que aconteceu é que alguns dos nossos professores começaram a convocar a gente para ir atender nos hospitais doente grave, e a gente montava no apartamento do paciente e dormia lá do lado do paciente, pegava ventilador, fazia coisas assim. Cuidados intensivos home care. Home care muito antes do termo ser formado. Alugar o BERT. Os hospitais não tinham. Tinha que alugar. Caramba. Que alugar. Foi. Aí aconteceu o seguinte: o doutor da Ecotite gostou da ideia de que. Mas eu estou falando de 63, agora veja o pulo.
lá no fim da década de 60, falou assim, vamos fazer uma UTI no Sírio-Libanês. E convidou esses 4 para fazer um núcleo disso. A gente começou a fazer coisas assim no quarto do paciente, né, também. E começou um plano de montar a terapia intensiva. Aí o Dr. Rui conseguiu uma bolsa da Fulbright, naquelas alturas, a bolsa da Fulbright era um prestígio. Chegar nos Estados Unidos e falava, eu vou ser fellow da Harvard com bolsa da Fulbright. Não era o áudio. Vocês não imaginam, desde o aeroporto o pessoal te tratava de maneira diferente. Chegava abafando. E eu fui trabalhar com esse professor. Bom, aí tem um outro degrau da história que eu fiz uma pós-graduação de matemática e estatística para poder lidar com os meus números na área de pesquisa. E quando que entrou que ano que foi isso daí? Isso daí foi durante, aí eu já estava formado, eu tinha uma bolsa da FAPESP para tempo integral. E eu fazia pesquisa em tempo integral, quer dizer, tinha um laboratório na técnica cirúrgica, lá as cirurgias em cães, etc. Inclusive transplante de fígado. A gente estudava assim, efeitos de gastrectomia, em absorção intestinal, em coisa desse tipo. E eu comecei a estudar composição corpórea, quer dizer, o que acontece com um ratinho que você faz uma queimadura padronizada do ponto de vista da composição dos hidroeletrolítica de tecidos. Tem uma massa de número. Sem computador, né? Lembra que o senhor me mostrou também que era assim, o primeiro computador que surgia era para ele usar para poder fazer as pesquisas, porque isso tudo sem a facilidade que a gente tem hoje. Então, e daí eu fui fazer esse curso, que envolveu, inclusive, teve o curso, e depois era assim, para você lidar com números, você precisava lidar com computação. Então eu fiz um curso de programação, fiz um curso de Fortran, que já era uma linguagem de nível mais alto. Aí veio um professor da Harvard, assistente do Francis Moore, ele veio para o Brasil, eu até mostrei, está naquele livro que eu te mostrei. Nas fotos. E ele... Eu falava muito bem, fluentemente em inglês, que eu tinha tido professor particular, eu nunca fui na escola, eu era professor particular, não, toda semana, anos em seguida. Era muito fluente em inglês, era um dos mais fluentes da minha geração. Então, assim, eu fiquei como o cicerone desse professor da Harvard que veio para cá. E eu contei para ele o que eu fazia. Aí ele voltou para os Estados Unidos, algumas semanas depois eu recebi uma carta. Eu acho que eu cheguei a mostrar para o Pedro a carta que eu recebi do Francis Moore, perguntando se eu estaria interessado em ser fellow na Universidade do Departamento de Cirurgia, desde que eu tivesse bolsa. Sim, importante. E o projeto envolvia computação em terapia intensiva. E lá fui eu. Isso era que ano, mais ou menos? Isso foi para lá em 1970. Mas o professor... A UTI do Sírio ainda não estava pronta. Tanto é que os meus outros colegas começaram em 71, quando eu ainda estava na Universidade de Harvard. E daí o grande fruto, lá primeiro, eu tinha uma sala dentro da terapia intensiva, que tinha o computador. Fizeram o local onde eu ficava. Tinha um computador, era um da Hewlett Packard. Eles estavam estudando assim, como usar sinais digitais no suporte ao paciente. Porque eu tinha 2 engenheiros da HP, inclusive um deles, o Sheneng Liu, depois foi ser o responsável pelo Hewlett Packard na China. Ele me dizia o seguinte: na hora que a gente consegue resolver um problema de modo digital, nós engenheiros facilmente conseguimos fazer circuitos eletrônicos que substituem, que fazem o mesmo trabalho.
né? E então, o que eu fui trabalhar era de hemodinâmica no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, eu tinha pacientes de revascularização de miocárdio e tinha pacientes de troca de válvulas. Ficava de plantão, de noite, fazendo débito cardíaco de 3 em 3 horas. Débito cardíaco com cardiogreen, quer dizer, você injeta um corante e tem uma bombinha que fica retirando o sangue do paciente. Vê quanto tempo demora para sair. Da radial, tinha que secar a radial. Nossa. E aí tem uma curva, e dessa curva você fazia as contas lá e deduzia o débito cardíaco. Não pode nem piscar ali, ó, já. Mas o grande produto foi, primeiro, que comecei a entender um pouco mais de como cuidar do paciente. O que é o cuidado hemodinâmico do paciente. Inclusive, daí escrevi artigos, capítulos de livros, etc., baseado em princípios fisiológicos, né? Quer dizer, o princípio fisiológico básico, que ainda hoje em dia é utilizado, você usa, tem 2 critérios, né? Que você, quando o indivíduo está chocado, tem hipotensão, etc., você tem uns parâmetros para cuidar do paciente. Hoje em dia tem a máquina que faz débito cardíaco. Sim, Swan-Ganz ali. Naquelas alturas não tinha. Então você usava a circulação periférica e diurese. Uhum. Porque o que acontece é que quando você tem uma hipoperfusão sistêmica, o primeiro órgão que sofre é o rim, quer dizer, você tem uma queda de diurese. Então começamos a tentar trabalhar com a circulação periférica, mas era uma avaliação clínica, e diurese e pressão venosa central, que eram os parâmetros que a gente tinha para cuidar. Uhum. Você sabia que você conseguia subir a pressão venosa central em fundido do volume. Tá? Uhum. E você estava controlando a diurese e a circulação periférica. Se chegar naquele ponto de pressão venosa central, quer dizer, a pressão de enchimento do coração estava maximizada, então daí você entrava com drogas. Quer dizer, isso daí que é absolutamente óbvio para vocês. Sim, mas era a hemodinâmica engatinhando ali. Uhum. E as infusões, a gente pegava, era frasco de soro rígido, de vidro, punha um esparadrapo com as horas. E as enfermeiras ficavam controlando velocidade ali. Né? Tem que pegar aqui até 2h30. Tá faltando muito, né? Opa, foi rápido. Muito interessante. Do ponto de vista de problemas respiratórios, eu passava todo dia visita nos pacientes com problemas respiratórios na UTI, lá na chamada Bartlett Unit, né, do Brigham, junto com o anestesista, que era especializado em pulmão. Inclusive, ele também era assistente da fisiologia da Harvard na área de pulmão. E aí eu aprendi horrores com ele. De como tratar a insuficiência respiratória. E foi nisso que quando o senhor voltou para o Brasil... Então, aí tinha os respiradores aqui o Bird, é o chamado pressão controlada, quer dizer, ele insufla até uma determinada pressão. E os pacientes de insuficiência respiratória, naquelas alturas, usavam aparelhos volume controlado, e não pressão controlada, que aqui não tinha. E nunca se ouviu falar em pressão expiratória final, PEP. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei com todos esses conceitos. Né? Tinha um grande anestesista lá da Mass General, o Herr Pontoppidan, tinha um capítulo fantástico lá na New England Journal of Medicine sobre ele explicando todas as coisas. O fato é que, de repente, eu virei um especialista em pulmão, que os residentes da Pneumo, da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, vieram fazer estágio comigo.
Eu tinha então reuniões com ele. Tinha o plantonista que ficava e tinha o dia que eu estava de plantão de dia, iam todos, a gente fazia discussão, reunião, foi a evolução. Então o Sírio foi o primeiro hospital assim, de ponta a ter uma ala de terapia intensiva específica. O 9 de julho improvisou alguma coisa, mais ou menos na mesma época, ligado ao centro cirúrgico, uma sala de recuperação. Como se fosse sai direto, é uma RPA ali. Mas o Sírio foi... E era um tal de vir doente importante. Lógico. Políticos, parentes de políticos. Ia buscar gente em outras cidades do Brasil. Ia buscar gente no exterior. Sabe? Ia buscar no Paraguai. E como é que fazia isso aí? Buscava, na época, vinha como pra cá? De avião. De avião mesmo. Era jato. E ia pra lá buscar? Ia pra lá. Não, e Bruno, desculpa te interromper, mas é que eu quero aproveitar, professor, pra gente tentar englobar todo o resto da sua história, que eu sei que tem muita coisa legal ainda, mas que eu sei que isso eram pontos importantes da gente conversar, porque de fato foi uma experiência muito legal que o senhor teve, né? Imagina. O primórdio da terapia intensiva. Não, da hemodinâmica. E da parte respiratória, então ele viu tudo ali, né? E fez parte de tudo isso, inclusive. Experiência rica, né? Mas assim, e depois, como que as coisas foram evoluindo, inclusive pro senhor chegar hoje? Seguinte, o que aconteceu também é que aí os clínicos descobriram que nós éramos capazes de tratar doente grave cirurgicamente. Né? Aquelas peritonites graves, perfurações intestinais. E aí a gente começou também, ao lado, nós tínhamos duas atividades. Eu era plantonistas da UTI e era cirurgião de doente grave. Né? Quer dizer, o cirurgião operava, tinha uma complicação pós-operatória, e aí chamava a gente reoperava. Então a gente aprendeu também, começou. E aí fizemos o nosso prestígio como cirurgiões. Quer dizer, era o grupo dos cirurgiões mais diferenciados, porque era capaz de enfrentar o clínico. E também eu era plantonista do pronto-socorro do HC. Quer dizer, dava plantão o meu primeiro plantão foi no dia seguinte de acabar a minha residência. Quer dizer, março de 64 eu já estava de... Parabéns, se formou já... E logo depois fui contratado como assistente da faculdade, etc. E aí então ligava, tem pronto-socorro, urgência, doente grave... Aluno também, que eu lembro que teve essa parte, não tem? O senhor se envolveu com os alunos também? Ao longo dos anos, não teve uma parte que o senhor ficou representando os alunos da faculdade? Teve porque teve uma época no HC que eu fiquei responsável pela residência médica, mas isso faz parte de várias histórias minhas. Foi o meu primeiro envolvimento com gestão, na realidade. Então a gente fez prestígio, mas ainda como cirurgiões de doente grave. Quer dizer, não era... Eu nunca tive um consultório movimentado. A minha questão era mais ver paciente grave. Dentro do hospital ali. Quer dizer, o meu movimento maior tinha movimento de consultório, operava hérnia. Sua referência vinha do paciente que ou já foi abordado e complicou, né? E precisava de uma atenção ali mais especializada, às vezes referenciado mesmo por médicos, né? Não um B2B, né? B2C. Não B2C, B2B. Mas a minha turminha dos 4 lá, todas elas fizeram muito sucesso. O Dário Birolini virou professor na cirurgia geral, ele virou uma referência em cirurgia do trauma no Brasil. O Eugênio Ferreira foi presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, presidente da Federação Latino-Americana de Colégios de Cirurgiões, da FELAC. O Dr. Marcel Machado, um grande cirurgião de pâncreas que é ativo até hoje, durante muitos anos foi a referência máxima aqui em cirurgia do pâncreas em São Paulo. E o Rui Bevilacqua,
que resolveu, num determinado momento, eu percebi que a cirurgia geral tinha acabado. Uhum. E aí, a conselho de um grande amigo meu, que era o chefe da cirurgia do Memorial Sloan Kettering, ele falou, vai para a área de cirurgia oncológica. Então eu fiz um outro fellowship no Memorial Sloan Kettering, já mais maduro, né? Já era livre docente aqui em São Paulo, da Faculdade Miss. E no que eu voltei, o Ricardo Brentani, que era o presidente da Fundação Antônio Prudente, me levou para lá e eu virei diretor do Departamento de Cirurgia Abdominal. Fiquei 5 anos lá. Então eu mudei fiquei mais na área de cirurgia oncológica, de modo amplo. Lidava com aparelho digestivo, com fígado. Bom, em geral, porque eu operava tumor de reto, de cólon, pâncreas, estômago. Conheci a minha esposa, de fã do Pedro, porque eu operei a mãe dela de um câncer. Não sabia. Você sabe o juramento de Hipócrates? O juramento de Hipócrates que não pode fazer isso. Na prática acontece bastante essas histórias. Que legal. Então, foi para oncológico. Cirurgia oncológica. Só que quando eu estava lá no AC Camargo, eu era um diretor. Aí comecei a ser... Eu tinha 2 contratos. Um era da cirurgia abdominal e o outro era um assessor direto do presidente da fundação, que me dava missões complicadas. Assim, eu tinha que lidar com o pessoal para fazer a branding do AC Camargo. E começamos a trabalhar com custos. E de repente eu percebi que eu não sabia nada de gestão. Mais uma vez, esse meu amigo da Harvard falou, tem uma coisa para você. Conversei muito sobre isso com o Pedro. Que era um curso de imersão da Harvard, de 2 semanas. Imersão, era 24 horas por dia, na realidade. Porque você ficava das 7 da manhã às 5 da tarde em reuniões, aulas, discussão de caso, etc. Ia para casa para estudar 200 páginas de artigos no dia seguinte, às 7 horas da manhã. Hackathon. Intensivão. Não tinha fim de semana, era um negócio terrível. Então aí foi a área de gestão. E aí eu progressivamente fui para a área de gestão. Então o que te motivou no início foi ali quando estava nesse serviço do AC Camargo. Ele estava no início? Como que foi? Eu não sei de que ano que... Então, estou falando entre eu fiquei no AC Camargo de 1998, quer dizer, 93 e 98. Tá. E aí, o que eu descobri naquelas alturas é que médico, cirurgião, etc., precisa de monte. Agora, médico que entendesse de gestão era uma raridade. Aí eu comecei, o próprio Cílio me contratou, eu fiquei assim responsável pela gestão do Centro de Estudos, que depois virou o IEP, Instituto de Síntese, mas trabalhei na transição disso. Daí o São Camilo me chamou por causa dos programas de qualidade voltados para a ONA, e por causa disso eu fui chamado pelo São Luís. Comecei a trabalhar com custos médicos, os chamados procedimentos padronizados e tudo, né? Os famosos pacotes, que aí juntou a minha capacidade de estatístico, de análise de dados. Com a cirurgia. Foi tudo juntando. Quando teve a reestruturação da governança do São Luís, veio o diretor médico corporativo. Daí a Redditor comprou, eu fui era um dos cabeças. Quando você compra uma empresa,
como você compra o hospital, o que você está comprando na realidade? Você não está comprando prédio. Você está comprando uma operação hospitalar. Qual é o core da operação hospitalar? Não é assistência ao paciente. Então, na realidade, eu era um dos diretores, que era o diretor de finanças, o diretor médico, o diretor de operações, junto com a presidente, que montamos o pacote de venda, porque não foi só a Redditor, teve uma empresa, teve um grupo da África do Sul e um grupo americano, e a Redditor, eram 3 que estavam concorrendo. E a gente, nós tínhamos que fazer, nós tínhamos que preparar toda a documentação das nossas áreas e fazer as apresentações nas reuniões com os compradores. Foi aí mais uma volta na questão de entender de negócio. Aí eu fiquei, de lá, a Redditor me manteve, eu fiquei diretor médico corporativo da Redditor. Tinha hospital desde Pernambuco até o Vale do Paraíba. Não era do tamanho que era hoje em dia. Mas eu me dei muito bem com Jorge Moll, com Pedro Moll, que é o atual, o Paulo Moll, que é o atual presidente da empresa. E daí a Denise Santos assumiu a Beneficência Portuguesa e me tirou da Redditor e fui para a Beneficência Portuguesa. Assumi a área da oncologia. Fez lá naquelas alturas não era diretora. Abaixo da CEO eram todos superintendentes. Então eu fiz superintendente da oncologia. Daí eu fui para a área de ensino e pesquisa e daí me aposentei da BP, mas continuo com um relacionamento muito próximo. Hoje tem o Almirante, né? Que ele tá por dentro também. Especializado nessa parte oncológica, né? Então, tem uma série de coisas extremamente interessantes, porque o hospital tinha um compromisso que quando eles levaram para lá 2 oncologistas importantes, que é o Tônico Buzaide e o Fernando Maluf. Que é da Santa Casa. Do Sírio-Libanês. Mas acho que ele se formou lá na Santa, tem uma história assim. Sim. Não, mas eu estou falando, eles como oncologistas famosos, eles eram a oncologia do Sírio. Foram para a BP e a BP assumiu o compromisso de construir um prédio para eles. Eu encontrei com o Buzaide em Brasília e ele me falou, não, mas a gente está indo para a BP porque lá vão me dar um prédio. Só que a BP furou o acordo do prédio e eles começaram a negociar para ir embora da BP. E aí eu fui chamado, porque eu tinha uma liderança para resolver esse pepino aí. E a primeira coisa foi convencer o conselho de que tinha que fazer o prédio, que é o Bloco 7, que é aquele... Então, spoiler que deu certo. Deu certo. Então eu era o diretor acompanhando a construção, era da comitê do conselho responsável pela construção junto com a construtora, desde de ver o buracão lá, a fundação até comprar os equipamentos. Então aquele lá para mim é muito caro, assim, um negócio assim, legal, muito próximo, né? Mas é isso. Não, mas aí o senhor foi se envolvendo com essa parte administrativa e essa outra parte que é muito que o senhor tem feito agora recentemente. De pessoas. Isso. Da onde que surgiu tudo isso? Essa é uma outra história, porque a Denise Santos, a minha grande amiga, que é uma das maiores figuras da gestão na área de saúde, não é médica, ela é engenheira, né? Ela assumiu a presidência do São Luís. E teve vários trabalhos com os diretores, vários trabalhos de desenvolvimento. Nós sofremos por avaliação pela Spencer Stewart. E teve um trabalho de desenvolvimento de pessoas com um dos escritórios mais avançados de São Paulo, disso que era Vic Bloch Associados. E cada um dos diretores tinha um dos membros dos associados que
ficava comunicando. Eu fiquei fiquei com a Vicky Bloch realmente. Foi um trabalho sensacional de exercícios, de entrevistas, de desenvolvimento. E naquelas alturas, eu já estava com quantos anos? Eu estou falando de 2009, 2010, quer dizer, 13 anos. Eu tinha passado uns 70 anos, né, naquelas alturas. Então, extremamente ativo. Aí ela virou para mim e falou assim, num determinado momento, assim, num fechamento. Você não é de pôr o pijama, você precisa começar a trabalhar na sua futura carreira que não dependa tanto da sua energia física. Eu sugiro que você vá para a área de coaching. E era algo também que estava começando, né? Pelo que eu entendi, a ideia de, pelo menos o termo coaching. Talvez o coaching na área médica. Sim. Que é uma coisa interessante. Perdão. Porque não existe, acho que não existe área hoje em dia. Não, tem várias, tá? Na engenharia, no direito. Quer dizer que você forma como um inespecífico. E daí você precisa montar uma carreira, mas já ainda durante o curso você já começa a ter uma certa orientação. Etc. Então essa questão de carreira médica foi sempre, para mim, sempre um grande desafio. E daí eu fui fazer cursos. Comecei a frequentar os cursos na Harvard, que eles têm eventos muito interessantes de coaching e liderança. E fui fazer um curso bem formal na Universidade de Columbia. Aí você tem que mudar para Nova York para fazer o curso, que é um curso de coaching. E a terminação eu fiz aqui em São Paulo com um dos membros lá do escritório da Vicky Bloch, o João Mendes, que é o professor de coaching aqui no Brasil. Aí estava todo entusiasmado. Você imagina assim, a BP tem, naquela altura, deve estar com o mesmo número, de em torno de 400 médicos fazendo o programa de residência médica ou equivalentes, né, daquela Fellow, essas coisas. E eu falei, pois é, mas esse pessoal aí é fantástico. Então comecei a fazer palestras para eles sobre carreira médica, os desafios da carreira médica. Quais especialidades, vai ficar em São Paulo, no interior, como é que você tem que imaginar a carreira, quais são as perguntas que você tem que se fazer para decidir sua carreira. E aí eu descobri que médico não está interessado nisso. Na realidade, a personalidade médica, e a gente... Porque daí depois eu e um outro associado, que é um engenheiro, nós começamos a trabalhar nisso em empresas. Empresas, sociedades médicas. Né? Porque individualmente o médico ele não investe na carreira dele. Não investe. Ele não sabe o que fazer da vida nem nada, mas você falar para ele assim, você vai gastar alguns milhares de reais, muito menos, mas muito, uma fração do que ele gasta para comprar um carro. Então, não está interessado. Parece um cabresto, assim, vai seguindo a porta abriu, eu vou. Meus caros, daqui a pouco eu vou entrar nessa área, porque quando a gente começou a trabalhar com médicos, empresas médicas, o que a gente descobriu é que é o seguinte, veja só. O médico é onipotente, né? Porque é o seguinte, é onipotente na medicina. O Conselho Regional de Medicina tem um código de ética que diz assim, você faz nenhum médico pode mudar a sua orientação sem o seu consentimento do médico. Então você é dono daqui. Você pode receitar o que você achar que deve ser receitado para o bem do paciente. Você tem total autonomia e ninguém pode mudar isso. Se o hospital não pode dizer, não pode usar tal remédio, tem que usar aquele. Não tem isso direito.
A lei do ato médico, só médico pode fazer qualquer coisa, né? Grandes discussões, eu não sei se você sabe, a última discussão desta semana passada foi com anestesia em odontologia. Uhum. Sim, saiu, acho que foi hoje. Alguma coisa assim, recentemente, de que não permite mais. Quando o Não permite doente mais? dorme, precisa ter um anestesista presente. Tá. De não deixar... Sim, Outra entendi. anestesista disso. Precisa ter um médico anestesista. Bom, então é assim, o que acontece é que na cabeça dos médicos, ele é onipotente, ele sabe tudo, inclusive ele sabe do destino dele, ele sabe o que tem que fazer, ele sabe tudo. Então, quando você tem uma empresa médica, você convenceu um médico que está na empresa médica de que ele não sabe tudo. Como não? Como não? Ué, me dá aí que eu aprendo. Ou seja, Você sabe o que é uma Unimed? Brunão é lá de São Carlos, então a Unimed é lá no cooperativa interior. de médicos, Bom, né? tudo bem, é uma cooperativa. Ótimo. Quem dirige essa cooperativa? Médico. São médicos. Então tem um desses. Faz uma chapa. Uma chapa. Presidente fulano, diretor comercial fulano, diretor financeiro, todos médicos. Isso. Eles têm alguma formação, o cara que vai ser presidente, ele entende de gestão, não sei o quê. Entende? Ou de intubação, ou de cirurgia. Política, provavelmente. O que acontece é o que está acontecendo. Então o que o senhor está falando, uma reflexão muito legal, é que quando os médicos eles vão assumindo esses postos pela personalidade, né, e essa mentalidade que os médicos vão assumindo dessa onipotência tudo, sem perceber eles vão acabando virando o próprio gargalo do desenvolvimento deles, o que vai impedir, às vezes, deles enxergarem mais à frente e se desenvolver pela falta de, talvez, uma humildade, posso dizer, de assumir que não sou especialista, não tenho essa formação e preciso de um conselho? Então, veja só, nós tivemos um trabalho muito interessante, 1 ano e meio, trabalhando com uma Unimed de bom tamanho, né? A Unimed de Maceió. Fizemos todo esse trabalho de desenvolvimento, de pessoas, etc. E daí você tem o presidente, um diretor comercial, um diretor financeiro, um diretor de operações. O de operações, eu não sei o que ele evoluiu. Ele estava resolvendo fazer uma formação na área de gestão formal. A diretora financeira, ela resolveu voltar falando, não, eu vou ficar só no conselho, que não preciso exercer gestão, e vou voltar para o meu consultório. Você está entendendo? Quer dizer, mas é uma decisão importante, porque você, para ser um diretor financeiro, você precisa fazer curso de finanças. Não é simples, ainda mais uma empresa grande, hein? Então, esse é um problema. Quer dizer, então a onipotência do médico, que é criada em função da sua atuação médica profissional, ela transborda. Eu sei educar filhos, eu tomo todas as decisões, eu cuido de todas as minhas finanças pessoais. Aí hoje em dia, vocês sabem que você não consegue prestar serviços médicos sem ter uma pessoa jurídica, porque as operadoras de saúde só fazem contratos com pessoa jurídica, não fazem contratos com pessoa física, que é para evitar do médico dizer, eu sou empregado do Bradesco. Então você é obrigado a ser uma pessoa jurídica. E às vezes você se junta com colegas, a coisa vai crescendo, você monta uma clínica. Isso está acontecendo agora na área. Quais áreas? Dermatologia, reumatologia. Porque a dermatologia hoje em dia, você tem 2 caminhos. Ou você vai mais para a área de cosmetologia, se você for lá para a área de doenças dermatológicas, você vai ser um especialista em decidir sobre a infusão de drogas. Aqueles imunobiológicos. Imunobiológicos. Quer dizer, é o tal do fogo selvagem, as dermatites bolhosas. Voltando lá no Teve começo. coisa que não tinha cura.
Não, e professor, se você me permite para facilitar um pouco para os nossos ouvintes, eu que sou muito mais próximo e consigo entender bem a atuação que o senhor exerce hoje, inclusive também porque já ajudou muito meu pai lá na Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Que é um pouco disso, assim, existem várias formas de atuação, né? Então, o professor, ele identifica, assim, às vezes tem essas sociedades, ou às vezes a Unimed da vida, ou como ele colocou bem, uma clínica que, pô, foi crescendo orgânico, você, na sua clínica ser ortopedista, você, fisiatra, eu clínico, a gente começa a clinicar, e aí o Bruno contrata alguém, aquele negócio vai crescendo, vai ganhando volume, até que eventualmente, será que é isso que eu quero pra mim hoje? Será que é o que você quer pra você? Será que pra você, pra sua família, isso faz sentido? Pra nós três, pras outras pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, tomar essas decisões, elas não são fáceis e elas exigem uma avaliação muito pessoal do tipo, o que você quer pra você, que é o que ele estava pontuando, e foi muito do processo que eu passei com ele de você ter clareza disso, e uma vez identificado o que cada um de nós quer pra si, o que nós queremos para a empresa e quais os meios da gente chegar nesse fim, né? Mas de querer pra si, você aborda na questão da sua atuação profissional, ou então da atuação... Não, por exemplo, essa senhora que ele colocou, pô, você quer ser gestor? Você tá entendendo que ser gestor, então, te exige ir fazer um curso de finanças. Pô, não, eu quero ser médico mesmo, então entender que, putz, mas tá crescendo na clínica, talvez vá fazer com que eu saia um pouco da assistência direta, e isso pra mim não faz sentido. Ter essa clareza, entendeu? Porque você colocar isso dessa forma é super importante. Pra não ir na empolgação. Você vai levando até que as coisas começam a dar errado. Aí o que acontece? O faturamento começa a cair, a gente começa a brigar, você não vai mais atender. Aí a clínica vai pro chão. Então ele vem e salva toda essa galera, assim como essas sociedades, que hoje em dia também, isso pela experiência que eu vi do meu pai, né? Então, esse modelo de sociedade a gente acha que é uma coisa super moderna e tal, né? Mas, pô, quem falou que precisa ser sempre assim? Existe uma sociedade médica, tem que ter o presidente, o vice-presidente. Será que não existe outra forma disso, de transição de cuidado dentro dessa... se estruturar. Será que não pode ser uma sociedade com cargos, enfim? E isso o professor é super especialista também. E aí, para terminar, o que ele faz do ponto de vista pessoal é essa conversa de que foi o que eu fiz e que ele faz com outras pessoas também, que acho que é tudo isso que é brilhante, e ele se capacitou muito para conversar sobre o tema, e que também acho que a gente poderia fazer um podcast só sobre isso, né? Mas que de você... Como é que você reflete, então, para tomar essa decisão? Seja o Brunão, daqui 30 anos, dono de uma clínica, se ele quer começar a empreender, tornar aquela clínica, sabe, fazer uma franquia ali, fazer outra... Um modelo replicável, ou será que quer ir pro interior... Você quer ter seu pacientinho lá de boa, tal, entender que isso faz parte... Pode parecer muito fácil tomar essa decisão, né? Mas na verdade é que ela não é. E que às vezes a gente fica refletindo sobre, deve ser isso, deve ser tal. E o que o professor foi aprendendo com todos esses cursos e a equipe dele, de você sentar e racionalizar um pouco essa decisão. Para, putz, você tomar essa decisão com segurança e seguir para ser feliz no que você for fazendo e ficar naquela, putz, mas será que eu deveria mesmo ter feito isso? Não ter feito, eu entendi. Né? Então, assim, é meio que você fazer uma hierarquização de processos. Então, se você vai identificar, por exemplo, dentro de uma clínica, dentro de uma Unimed, por exemplo, você hierarquizar as coisas como devem ser feitas com pessoas com escopos de atuação definidos para aquelas áreas. Se você quer atuar numa área, você tem que ter profissionalismo naquela área. Então, você vai organizar uma rede maior assim e também focar no pessoal. Ou seja, será que é você mesmo o adequado para essa função, ou a gente vai buscar alguém externo? Então a gente vai organizar isso aqui. Pode ser que seja você, mas você tem que ter o conhecimento. É isso, você está disposto. Tá, legal. É bem Agora, isso. Você veja só, numa Unimed tem eleição. Quer dizer, daí eu vou fazer curso de gestão. Uhum. Me transforma em especialista nisso lá e tudo. E se de repente não for eleito? Foi um investimento, entre aspas, à toa, né? Nossa Senhora. Então, a questão é, assim, na realidade, o que eu acho que essas pessoas... Primeiro, eles têm que entender que é business, né? Então, é negócio. Sim. Cuidar do negócio. Tem uma coisa básica, né? Eu veja só, a minha grande introdução foi uma imersão, um curso de imersão de 2 semanas.
mas que alguém te explique o que é estratégia, o que é planejamento estratégico, o que é controle de finanças, quais são os mecanismos de controle de pessoal, de seleção, de solução de conflitos. Quer dizer, tem um mundo, uma série de coisas assim. Você precisa entender que tem um bloco. Uma biblioteca inteira de assuntos, né? Não, e que maneira legal, acho que a gente de finalizar o podcast, porque é um pouco disso, assim, longe, né? Mas é um pouco disso que a gente tem estimulado a conversar, sabe? Que é nossos episódios de trazer as pessoas para você identificar os diferentes modelos que você, nosso ouvinte, pode carregar na sua carreira e tá ligeiro a isso. E o legal é isso também, hoje em dia, entender que, putz, a medicina por trás que a gente às vezes acha, o cara que tá na ponta, na assistência, que eu vou lá, eu vou sentar a bunda e vou trabalhar pra caramba, o meu consultório, numa Unimed e tal, mas entender que olha quanta coisa por trás existe e quanto pode ser discutido a respeito disso, né? De que não é uma coisa que tá pré-definida, é assim, ó, as operadoras mesmo, isso é uma discussão muito vigente, que quem disse que o que elas estão fazendo é o mais correto, né? Pô, tem tanta coisa que pode mudar lá atrás e aí cabe sempre essa avaliação pessoal, né? Se você tá fazendo a coisa certa, se você tá fazendo o que você gosta, que você tá no lugar certo. Que é aquela frase que a gente tem visto bastante do episódio da tia Cris Balestrin, que eu adoro, e eu tô preso nessa frase recentemente, né? De que ela fala que a sustentabilidade financeira, ela é fruto da qualidade assistencial. Perfeito. E isso de maneira macro ou micro na saúde, né? Então, putz, pra tudo dar certo, você tem que estar cuidando super bem do paciente lá na ponta para que você possa, enfim, com isso... colher os frutos, né? Do que você semeou. São pessoas, que às vezes tem lugares que estão invertendo essa ordem, mas que acho que as consequências no futuro vêm. Eu concordo com esse princípio aí que você pontuou. E é legal ver exatamente esse processo que você faz. O Pedro comenta sempre de como foi benéfico para ele. Auxiliar alguém e estruturar as perguntas certas a se fazer perante uma dúvida, né? Perante uma oportunidade ou perante um grande questionamento. Que acho que às vezes quando você se vê sozinho tentando tomar uma decisão muito grande, você tem algumas poucas perguntas que você se faz, que você acha que são somente esses pontos, e você se prende nas poucas respostas que você tem, mas às vezes o X da questão está numa outra pergunta que você não encontrou ainda e alguém de fora vai conseguir te mostrar. Você sabe que existe o que a gente chama assim dos círculos do saber. Círculo do saber é assim. Eu sei o que eu sei. Demarcado Isso é ali. importante. Isso é o núcleo. Em volta desse núcleo diz assim: eu sei o que eu não sei. É o segundo núcleo. Que é o que tangencia o que você já sabe, assim, mais ou menos isso? E existe um terceiro, o que eu não sei que eu não sei. Perfeito. Sabe, que é o grande desafio das pessoas que precisam se encontrar. Estava conversando a semana passada com o Pedro, uma das poucas vezes, acho que a única vez que a gente fez um online virtual sobre uma proposta, né, para o Pedro. Pedro, eu pensei muito naquela nossa conversa. Porque o que é ser contratado, empregado, pessoa jurídica, que seja? O que você está fazendo? Você está alugando as suas competências. Presta atenção, é um aluguel. É aluguel. É um aluguel de gente. Uhum. Né? Então, você contrata, sei lá, um marceneiro pelas competências dele de fazer móveis, de fazer coisas. Né? Então, médico é contratado por quê? Por que contratando médico? Você contrata um cirurgião dermatoviata pelas competências dele na área. Não, o paciente te contrata pelas suas competências. Você tem que entender, assim, eu preciso ter uma noção clara das minhas competências. Quer dizer, esse que é, para mim, o grande desafio. E o grande desafio, e eu acho que o trabalho que a gente pode fazer com as pessoas, nesse trabalho de desenvolvimento de pessoas, é ajudá-las a se identificar. Conhecer o próprio produto, né? Conhecer o produto, exatamente. Você está vendendo um produto que você mesmo não conhece e não valoriza,
Como é que você vai precificar? Como é que você vai estabelecer? Exatamente. Então, a questão é assim, pense você como uma entidade que tem as competências, os seus valores, os seus talentos, os seus pontos fortes, as suas habilidades. Aptidões. Né? Você tem uma noção bem clara disso. Inclusive, para você imaginar a progressão que você pode ter disso. Mas... Sabe, seja o que eu sei que eu não sei. Se eu tenho essa competência, mas o que eu não sei dessa competência? Você está entendendo? O que eu posso ir mais adiante disso aí? Quer dizer, O que eu sei que eu não sei que eu devo saber? Pra poder crescer. É um papo bem Brunão, já, isso aqui. Vamos cortar por aqui, senão não para. Não. Pô, que maneira ótima da gente terminar esse episódio, professor. Obrigado, viu? Foi muito gostoso. Você sabe, sou fã. Se eu pudesse ser o fã número 1, eu sei que você tem um time aí, filhos, família por trás. Mas eu tô logo embaixo, assim. Porque foi muito benéfico toda a oportunidade que eu tive de aprender com você. Acho que compartilhar um pouquinho disso, né? De trazer os meninos aqui, dentro da sua casa e tal. Enfim, pra mim vai ser uma lembrança sempre muito mágica aí dessa gravação. Só uma palavra. Vai, final, última assim. chance. Eu só queria dizer que assim, às vezes a gente se pega, você aí tá se formando, terminando a residência, e você acha que você vai fazer uma escolha da sua vida definitiva. E dizer que a vida é uma constante, você tá sempre à prova das suas escolhas da sua vida. E ter um convidado com tanta experiência aqui ao nosso lado, você vai ver, olha a progressão desse episódio, quantas e quantas vezes ele foi dividido e teve que tomar uma decisão, e teve que se aprimorar numa nova área, teve que se reinventar. Daquela faculdade que ele se formou lá em 61, que não tinha nem bomba de infusão, a formação da UTI, a migração para gestão. Não, e hoje você tá fazendo reunião. Exatamente. E com 70 anos, calma lá, você tem que agora aprender a sua próxima profissão. É isso aí. Então é isso. Então, cara, você tá sempre disposto a novas escolhas, e para isso você tem que encontrar a sua essência. Show, Brunão. Não terminou. É isso aí, manda ver. A gente se vê no próximo episódio. Falou. Tchau.